Olá, queridos e queridas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Queridos e queridas, alcançamos a marca dos 5.000 inscritos. Em um aninho atingimos. E a nossa gratidão, bem grande, é para todos vocês. Que de pouquinho em pouquinho estamos chegando, estamos crescendo. E a motivação maior do canal é você. É a sua presença, é a sua perseverança em estar sempre mandando, sugerindo aqui no nosso vídeo. Cada vez que você dá um like não te custa nada, mas pra gente é uma motivação. E por falar, caso você não esteja inscrito ainda, vai, se inscreve no nosso canal, se inscreve, ativa o teu sino e deixa um comentário, deixa o seu like no vídeo, mostra que você fez parte desse momento. Caso você não tenha visitado ainda os outros vídeos do canal, vai lá, visita, faz um pequeno tour na nossa playlist. A gente fala muito sobre mistério, falamos sobre superação, crimes, desaparecimentos, resolvidos, não resolvidos, curiosidades. Nós falamos sobre vida. Nós falamos sobre propósito de vida. Muito bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, hoje falaremos sobre propósito. Sim, todos temos um propósito na vida e é algo que nos motiva. Aquilo que empurra a gente da cama todos os dias, ou quase todos os dias, a levantar e a trabalhar, a estudar, a correr atrás. Algo, alguém, é uma raiz que nos sustenta para que a gente persevere e insista. Às vezes o propósito da gente é algo que nem é tão concreto, mas é algo que está na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, ali guardado, motivando, instigando a gente a sempre dar um passo a mais. Às vezes a gente para, às vezes a gente reflete, fica um pouco desanimado. Existem circunstâncias na vida que sim, faz a gente parar e ficar meio, sabe, desmotivado por momento. A gente tem que entender que às vezes a gente não é uma locomotiva desenfreada que nunca para. Tem hora que a gente precisa parar até mesmo para abastecer. E é nessa hora que o nosso propósito tem que estar ali, ó, latente. Há uma diferença grande entre propósito e entre planos. Os planos mudam. A gente às vezes faz um projeto, um plano, até um produto, quando a gente já fez um vídeo sobre isso. Um produto, quando ele é idealizado para um certo objetivo, às vezes no meio do caminho, os engenheiros que projetaram aquele produto, eles mudam. Não, muda o design, mas o propósito continua o mesmo. Se é feito uma roupa, ela muda a estrutura, mas sempre vai te vestir. Se é uma música, muda o ritmo, mas sempre vai te animar. O propósito é isso, é algo que está dentro da gente e às vezes a gente tem um propósito, às vezes não. Todos temos um propósito, mas nem sempre desenvolvemos ou nem sempre entendemos. Alina, não sei qual o propósito, por que eu estou nessa vida, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Calma, vai para o eixo, centra, que tem um propósito. Para todas as pessoas, Deus tem um propósito. Pensa na pessoa que você pensa que não tem propósito agora, pensa nessa pessoa. Ela tem um propósito, você tem um propósito. Queridos e queridas, falaremos hoje sobre Raquel, ou Rachel Scott. Essa menina é um exemplo de propósito, sabe? Um propósito engajado. E não é um propósito de ter uma bandeira para defender, uma ideologia para correr atrás. Não, o propósito dela foi desenvolvido aos poucos, aos pouquinhos, até atingir o ápice. Já pensou você atingindo o ápice do seu propósito? Pensa no teu propósito agora. Caso você não tenha um propósito, um objetivo, aquilo que te motive, fica tranquilo. Você sabe, mesmo que seja inconsciente, ele tá ali. Vai chegar. A Rachel, ela tinha um propósito. Só que esse propósito também não nasceu com a Rachel. Ela, aos poucos, ela foi entendendo, de acordo com as decepções, as instigações da vida, dos estudos, ela foi entendendo que o propósito dela era ajudar. O propósito dela era sempre ter uma palavra boa, uma palavra amiga para os seus amigos. A Rachel, ela entrou para a história, entrou para uma estatística triste nos Estados Unidos. A gente vai chegar lá. Mas até chegar na estatística da Rachel, a gente vai falar tudo o que ela fez. Todas as pessoas que ela tocou. A gente vai longe falar da Rachel, mas eu quero falar também sobre você.
Existem pessoas que são tocadas por você. Existem pessoas que, mesmo que você não saiba, estão se inspirando em você. A questão, a pergunta, o questionamento maior é o seguinte: que tipo de resposta você vai dar para as perguntas que as pessoas fazem sobre sua vida? Que tipo de resposta você pode dar para as pessoas que observam o seu jeito de andar, de falar, como você reage quando você está com um problema, por exemplo? A sua reação é explosiva? A sua reação pode sim explodir. Todos nós, um dia temos um momento bom. Mas a forma com que você regula as consequências dessa explosão. O nosso propósito deve refletir no outro, não só o exemplo, mas deve refletir no outro Deus. Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente fala da pessoa de Deus, da presença de Deus. Quando Deus está presente, Ele está se mostrando presente, acima de tudo, traz a paz. Quando você fala, as suas palavras têm que vir temperadas por Deus. O seu agir tem que vir temperado por Deus. A Rachel, ela entendeu que uma vida que ela tinha, um modo de proceder, era mas ela entendeu que com Deus estava mudando. E cada vez que ela procurava, que ela tinha contato com um amigo, ou uma amiga, ou um colega da escola, e ela falava de Deus, ela não falava de igreja, ela não falava de religião, ela falava de Deus. E eu te desafio a me mostrar alguém maior ou superior a Deus. Maior ou superior ao amor de Deus, à presença de Deus, ao que Deus pode fazer na vida daqueles que dizem: Senhor, meu Deus, qual o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Se você está vivo, mesmo que esteja doente, creia que existe um propósito para você. Existe uma motivação para você. Conta-se a história de um homem que ele tinha 90 anos e era o aniversário dele. E havia um rapaz nesse aniversário desse senhor de 90 anos, que estava meio para baixo, meio desanimado, e deu com ironia para o homem, né, para o senhorzinho. Falou: cara, o senhor com 90 anos, parabéns, o senhor tá muito bem. Desse jeito o senhor vai longe. O senhor muito simpaticamente respondeu: sim, vou muito mais anos, e você também vai chegar à idade que eu tô. E a gente vai comemorar junto. A motivação do propósito é aquilo que sacode a gente e faz levantar. Às vezes a gente quer sentar, mas tem alguém que nos levanta. Seja você também com o seu propósito, alguém que levante, alguém que está querendo sentar ou até deitar. A Rachel fazia isso. Só que a Rachel incomodava. Existem pessoas que se incomodam com a alegria dos outros, com a benfeitoria dos outros, com a forma que se leva a vida. A gente não pode levar a vida sempre no arco-íris, soltando balões. A gente tem que levar a vida correto. Se é para rir, vamos rir. Se é para chorar, vamos chorar. Lamentar, ok. Mas não devemos permanecer no momento. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. E a Rachel, era essa mensagem que ela passava para todo mundo. Existe um filme muito tocante, muito premiado e muito falado, que é sobre a vida da Rachel Scott. Veja depois, o nome do filme é Uma Vida com Propósitos. E fala justamente a biografia dessa moça. Ela morreu em um massacre na escola. E ela morreu justamente pela fé que tinha em Deus. Antes de morrer, nos 2 últimos anos, ela intensificou a forma com que ela usava para falar de Deus, para falar do amor de Deus, da presença de Deus, da necessidade e da urgência que a gente tem de Deus. Todos temos necessidade. A nossa vida, digamos que sejamos um quebra-cabeça com muitas peças, peças complexas, peças redondas, arredondadas, quadradas, mas existe uma peça específica que só se preenche com Deus. Às vezes você escuta uma pessoa falar: cara, queria tanto ser feliz, queria tanto ter uma felicidade completa, mas a pessoa tem dinheiro, a pessoa faz tudo o que quer na vida, mas não é feliz. É aquela pecinha específica chamada Deus. Quando você coloca essa pecinha nesse quebra-cabeça, ele se encaixa. E a Rachel queria justamente tratar desse segmento, dessa, não opção, mas dessa prioridade, dessa necessidade de Deus. O Eric e o Dylan, eles não se conformavam com o estilo de vida da Rachel. Eles alegavam que sofriam bullying na escola por serem diferentes. Mas é interessante, no tocante a pessoas que
praticam massacres é que elas falam do bullying, mas elas não entenderam, não aceitam o outro. Eles não aceitavam a forma com que Rachel levava a vida, tocava a vida. A vida de Rachel não era fácil. Não era fácil. Ela tinha os problemas pessoais dela, mas a gente tem que entender que estamos falando de Deus. Propósito. E o propósito tem que ser um passo a mais. A perna da gente tem que ser mais longa. Porque o propósito tem que motivar para tu andar. O propósito tem que motivar para te impulsionar. E o Dylan e o Eric não estavam satisfeitos com o estilo de vida da Rachel. Eles agendaram... A gente não vai entrar aqui, abrindo um parênteses. Existe o massacre de Columbine. Foi um dos piores massacres em escola que houve nos Estados Unidos. Os 2 meninos entraram na escola fortemente armados, previamente planejados, para trucidar com alunos e professores o máximo que pudessem. A gente vai falar sobre eles. Inclusive, a gente tem até aqui o livro Acertos de Contas de uma Mãe, que é a mãe de um dos meninos. O relato dessa mãe, o sofrimento dessa mãe é um livro muito forte, é um livro longo, mas muito tocante, sobre o sofrimento daquela mãe, sobre aquele filho. A gente não vamos falar nem do Eric, nem do Dylan. A gente vai falar sobre Rachel. Rachel foi uma das vítimas. Foi a primeira vítima dos dois. Eles, fortemente armados, chegaram na escola. A gente tem fatos no Brasil, temos a Escola Raul Brasil, temos também a escola do Rio de Janeiro, que foram atingidas e afligidas por massacres. Eles haviam planejado, tinham um alvo específico em mente. O propósito deles estava equivocado. O propósito deles era a destruição. A Rachel estava sentada no gramado, falando de Deus e de vida para um amigo, quando foi confrontada pelos dois e foi a primeira a morrer. Tal como a semente. Para plantar, antes de nascer, ela precisa morrer. Dali vai nascer a árvore, vai nascer daquela única semente, uma árvore que vai te dar milhões de motivos para não ter se arrependido de ter plantado aquela árvore. A Rachel, ela morreu e deixou um legado. Ainda existe o legado da Rachel Scott. As pessoas que foram tocadas por ela de diversas formas. A gente pode tocar trocando uma ideia, conversando, mas no teu silêncio também, o teu propósito pode gritar mais do que você fale. No teu silêncio, o teu propósito pode, maior do que um outdoor, dizer a que você veio, para que você está aqui e como você pode ser útil para a humanidade. E caramba, quem é você? Quem sou eu para fazer diferença no mundo? Meu amigo, sim, temos uma utilidade gigante. Existem pessoas que a gente não vai enumerar agora, mas que dizem, relatam que se elas não tivessem passado por momentos difíceis, situações difíceis, elas não teriam entendido o propósito. Então, às vezes, você pensa que está dentro de um labirinto, perdido, tudo escuro, e você não sabe para quem se dirigir, nem como reagir, agir. E entenda que o seu propósito pode estar mais perto do que você imagina. Foco. Mantenha o seu foco, mantenha o seu radar ligado, não baixe a sua guarda, entenda. Algo que te motive, algo que te deixe otimista para todos os dias. Correr, tal qual a Rachel, todos os dias saía da escola em busca de um novo amigo, uma nova ajuda, aquele que era mais discriminado, aquele que era mais rechaçado, aquele que era mais colocado de canto, era esse que ela procurava. Era esse que ela buscava para ajudar. Seja resiliente, use a sua inteligência emocional para ajudar. O seu otimismo pode curar, o seu otimismo pode salvar. O seu propósito pode fazer a diferença para muita gente. Queridos e queridas, o vídeo de hoje foi assim, de propósito, para que possamos entender, refletir e saber que, seja qual for a nossa escolha, precisamos primeiro perguntar para Deus. E aí, papai, tá tudo certo? Posso seguir em frente? Beijos, até o próximo vídeo.